com o hino de número 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estais bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Pois suas bodas por dentro nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Glória a Deus. Vamos de pé, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Provérbios capítulo 22. Vamos ler. Provérbios capítulo 22. Apenas 4 versículos. Provérbios capítulo 22. A partir do versículo 1 está escrito assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, e todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, ó Pai. O culto da família, onde aqui, ó Pai, os Teus filhos que gostam de ouvir a Tua palavra, os conselhos do Senhor, a exortação do Senhor, eles estão aqui, ó Pai. Venceram as lutas, deixou-os a fazer, mas correram para a casa, porque quero ouvir mais uma vez a voz do Senhor, o ensino da Tua palavra para a nossa vida do dia a dia, aqui enquanto nós estivermos aqui na terra. Ó Deus, queira o Senhor falar profundamente a cada coração nesta noite, derramar, Senhor, da Tua graça, abrir o entendimento de todos, ó Pai, para que ninguém venha passar por simples e cair, Senhor, sofrer o dano, mas que todos possam, Senhor, de bom grado ouvir o aviso do Senhor e se refugiar em Ti, ó Pai, que tenha, ó Pai Santo, esconderijo para todos quantos quiserem se escapar, ó Pai, do laço do inimigo.
Pai bendito, abençoa, Senhor meu Deus, a igreja do modo geral, aqueles que não pôde chegar até aqui, que foram presos por qualquer coisa, ó Pai, e não puderam chegar. Meu Deus, visita essa pessoa mesmo na sua casa e abençoe que no próximo culto eles estejam aqui, Senhor, que ele vença tudo na vida e corra para a tua casa. Meu Deus, fica conosco, nos ajudando, é o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque hoje é o culto da família de Deus. Nós aqui somos uma família só, a família de Deus. E a família de Deus se reúne na casa de Deus para adorar a Deus. E assim sendo, mais uma vez aqui estamos com essa finalidade, para estar adorando a Deus e ouvindo o ensinamento, a exortação dele. Ele nos alerta, não é? Ele nos alerta, ele avisa nós. Cabe eu e você obedecer os avisos que Deus que ele dá para nós. Vamos ver se que nós lemos. Muita gente passa por simples, não dá, não faz, não dá a mínima, né? Não presta atenção. Às vezes o pregador está aqui lutando para entregar um recado de Deus para o povo, e alguém conversando com alguém distraído, alguém passando uma mensagem para o outro, alguém atendendo o celular, alguém dá sede na hora da mensagem, ele não aguenta, ele tem que ir lá fora beber água. E naquela hora Deus falou, e ele perdeu, passou por simples. Aí ele vai sofrer o dano, amanhã ou depois vai sofrer o dano, porque avisou que tinha um buraco ali fora, e ele não ouviu, e aí ele não ouviu, ele caiu no laço. Então, meus amados, nós temos que ouvir. Às vezes, alguém falando, alguém pensa assim, mas essa palavra está tão simples, mas nós precisamos dela, tá? Se Deus está falando é porque nós precisamos daquela palavra, e ela vai fazer bem para nós. E se nós menosprezar ela, um dia ela vai fazer falta para nós, né? Um dia ela vai fazer falta para nós. E aí, quem sabe, é tarde demais. Então nós vamos estar ouvindo com muita atenção, esconder a palavra no coração, e a hora que terminar aqui, nós estar regozijando de alegria, saltando de alegria, né? E que de repente amanhã nós estamos vendo o livramento do Senhor que nos fez, porque nós ouvimos hoje o aviso dele, né? Se nós estamos aqui alegres, satisfeitos, é porque temos ouvido os avisos do Senhor, viu? Aqueles que não deram crédito dos avisos do Senhor já não estão aqui mais, já se foram. Então, vejam aí, se nós estamos aqui, é porque de uma maneira ou de outra nós temos, né, dado crédito aos avisos que o Senhor tem dado à sua igreja. Então, vamos continuar com esse propósito e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor Lins, nos traz o ensino para nós nessa noite. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. Eu estou muito feliz, irmãos, em receber esta grande oportunidade, porque é o culto da família. Eu tive a oportunidade no tempo, quando o pastor Alvino ainda estava entre nós, de dar para ele esse título do culto, o culto da família. E ele achou por bem de continuar tendo esse título, o culto da família. É gostoso, é importante, e eu admiro, eu parabenizo a todos os irmãos que vêm no culto da família, porque num culto festivo, né? Num culto festivo, num culto, vamos dizer, que temos às vezes um pregador de fora,
as pessoas se aglomeram em maior número. Mas aqueles que vêm no culto da família são diferentes, irmão. Eles vêm com o intuito, com o propósito de aprimorar o seu conhecimento com Deus. Ele vem com esse desejo de aprimorar o seu conhecimento com Deus. E para isso nós viemos aqui, e eu tenho certeza que nós não vamos, como já disse o pastor, nós não vamos voltar da maneira que adentramos. Deus tem algo a nos falar, a nos entregar nesta noite, e nós vamos, da parte de Deus, receber aquilo que Ele tem para nós. Eu quero que tão somente você abra o seu coração e entenda que você não está num shopping, você não está no mercado, você está na casa de Deus. Eu estava lendo hoje na Bíblia, achei importante, quando o comentador estava dizendo que o crente, quando ora, ele precisa ter muito respeito, porque ele está falando diretamente com Deus. Ele está falando diretamente com Deus. Eu creio que todos nesta noite deva estar com a sua atenção voltada para ouvir, para falar e para ouvir Deus falar, porque Deus fala, como nos diz Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele está pronto para ouvir a petição dos seus filhos. Irmãos, eu achei por bem de nós nesta noite, pela oportunidade que Deus me concede, pela instrumentalidade do pastor, de falar sobre um assunto que é de suma importância para a igreja, baseando-me no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19. Nós vamos fazer esta leitura, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 até o versículo 26. Nenhum trecho da Bíblia apresenta um número mais nítido constado entre a vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele que é controlado pela natureza humana e pecaminosa, do que nos diz o capítulo 5, versículo 19. Até o 26, Paulo, pois, enfatiza que a carne e o Espírito estão em conflito entre si. Talvez você ainda não tenha parado para pensar, para meditar nisso. Existe um grande conflito. Você já aceitou Jesus, já foi batizado, já é membro da igreja, mas saiba que você não está isento de sofrer perseguições, tentações. Enquanto você estiver nesse corpo, você está sofrendo as mesmas aflições que passaram os grandes homens de Deus no passado, como no caso de Elias. Tiago chegou a dizer que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Ele era homem sujeito às mesmas paixões. Ele não era um ET, um extraterrestre. Era um homem sujeito às mesmas paixões. Não é, como já tenho dito, não é pelo fato de nós termos aceitado a Jesus que estamos isentos, que não temos mais, não estamos mais sujeitos a cairmos em tentação. É a razão pela qual o Senhor Jesus nos exortou, dizendo que nós devemos orar constantemente para não cairmos em tentação. Então vamos observar bem esse assunto, baseando-nos no capítulo de número 5, e o versículo, vamos ler a partir do versículo 19 de Gálatas, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Agora vamos para o versículo 19. Porque as obras da carne se manifestam, as quais são. Eu posso falar de forma rápida, e vocês não iriam entender, mas eu vou falar em forma ditatória, para que todos possam entender. Porque esse versículo, por várias vezes, eu tenho lido e feito menção deste assunto tão importante. As obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, e invejas, e homicídios, e bebedices, e glotonorias, e coisas semelhantes a estas. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Existe esse conflito, mas eu vou de forma lenta, ditatória, para que todos possam entender a cada palavra que foi falada aqui, escrita por Paulo, apóstolo, aos Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, porque as obras da carne são manifestas, elas não se ocultam, elas se manifestam. Existe as obras da carne, ela está no plural. Nós lemos aqui no plural as obras da carne. E lemos o fruto do Espírito, está no singular. Talvez alguém, lendo os frutos do Espírito, pense que são 9 dons espirituais. Não, é um só dom, com 9 sabores diferentes. É um só dom, porque está no singular. O fruto do Espírito está no singular. É um fruto com 9 sabores. Importantíssimo. Enquanto que as obras da carne, elas se manifestam, elas aparecem. Vamos ver. As obras da carne se manifestam, as quais são? Prostituição. Prostituição. Irmãos, nós estamos vivendo em dias em que o mundanismo tem procurado entrar na igreja. E nós, como homens de Deus, como atalaias de Deus, temos que estar sempre vigilantes, como atalaias de Deus, dando aviso à igreja, para ter cuidado de não cair em tentação. Nós estamos vendo, nestes últimos dias, a vestimenta que principalmente do lado feminino, está sendo usado, posto em prática, não somente no mundo, mas também em algumas igrejas eu tenho visto isto. Eu quero dizer o seguinte, porque o Senhor Jesus disse, se alguém olhar numa mulher com olhares impuros, já cometeu adultério com ela. O caso é sério. O primeiro olhar é natural. O segundo já é diferente. Já existe aí uma diferença. É curiosidade. E o terceiro é interesse. O terceiro olhar é interesse. Então é preciso haver vigilância. Porque há muitos casais, há muitas pessoas aqui presentes, que eu já encontrei na rua com trajes, um traje de vir na igreja e outro traje de vir de estar na rua. Eu até me envergonhei um certo dia, quando me encontrei com uma esposa de um irmão muito querido nosso. Ela estava com um traje que eu fiquei com vergonha de encontrar face a face com ela. E eu quero lhe dizer o seguinte, que a pessoa, muitas das vezes, ele não chegou a cometer o ato, mas ele faz aquela forma com que alguém, o sexo oposto, volte-se para ela, e ela com aquela forma de se vestir, ela agora comete perante Deus, ela comete um adultério, porque ela está provocando o sexo oposto. Ela está provocando o sexo oposto. É preciso que as mulheres, como diz Pedro, tenham que se vestir de forma decente, ordeira, de uma forma que alguém, porque eu sou crente da década de 50, eu me lembro muito bem disto, irmão. Eu me lembro muito bem disto. Na década de 50, nós conhecíamos uma crente, em qualquer lugar que ela passasse,
Nós conhecíamos essa crente só pelo sua vestimenta, só pelo seu traje. Mas hoje parece, até estive falando com alguém hoje, o seu traje, irmã, é o mesmo traje que as mulheres não crentes usam. Ela ficou assim um pouco assustada. Digo, mas é verdade. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. Aleluia. Porque infelizmente, irmão Lázaro, infelizmente, há muitas pessoas que estão brincando de ser crente. Dentro da igreja, brincando de ser crente. O caso com Deus é sério, irmão. A prostituição não se comete somente quando se comete o ato. Não. O ato sexual, não. É com os olhos, é com o desejo, é com a forma de se apresentar. Você tem que usar trajes honestos, que alguém olhando para você diz, aí vai. Como aconteceu com Eliseu quando passava na porta da sunamita. Ela disse, aí vai um homem de Deus. Ele não fazia pregação alguma. Ele tão somente passava na sua porta. E a mulher apontou para o seu marido. Veja, aquele homem é homem de Deus. Aquele homem é homem de Deus. Pela sua forma, pelo seu falar, pela sua maneira de agir. Ele está falando fortemente ao meu coração que ele é um homem de Deus. Eu quero que o mundo entenda, minha querida irmã, que você é uma mulher de Deus. Pelo seu traje, pelo seu falar, pelo seu agir, pela sua forma, pela sua moral. Você tem que provar que você é uma mulher de Deus. Um certo dia eu estava lá numa cidade, não me lembro bem, eu era pastor desta igreja, não sei se em São Paulo, bem, eu sei que eu estava falando com uma relojoaria, eu fui comprar uma peça, e eu estava falando com a diretora daquela loja, sobre algo que eu queria adquirir. E uma senhora estava aqui assentada, conversando com a diretora, com a chefe daquele escritório. E ela disse, olha, falou para a chefe daquele escritório, eu não estou vendo quem está atrás de mim, mas eu quero dizer, pelo falar desse homem que está atrás de mim, ele é crente, não é, senhor? Hein? Ele é crente, não é, senhor? De graças a Deus. Ela disse, eu entendi pelo seu falar. É diferente o falar do crente. É diferente o traje da mulher crente. É diferente, nós temos que fazer a diferença, irmão. Temos que fazer a diferença, nós não podemos de forma alguma estar igualado com o mundo. Não. A mulher cristã, ela tem que se vestir decentemente. O homem cristão, ele tem que viver uma vida que prove que realmente ele é um servo de Deus. Não precisa ele sair na rua dizendo, eu sou servo de Deus, não. Deixa que o gerente do banco descubra, esse homem é um servo de Deus. Deixa que o dono do supermercado descubra, esse homem que está fazendo compras aqui nesse supermercado, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Isso é que é importante. Bem, vamos aqui às obras da carne, elas se manifestam, as quais são prostituição, impureza. Eu, quando pastor em Quirinópolis, nós tínhamos uma reunião todas as quarta-feiras no Colégio São José, e nesta reunião era para padres, olha só, era para freiras e para os médicos da cidade. O caso era pesado. Numa quarta-feira eu pregava, na outra quarta-feira era o padre que pregava. E eu estava falando naquela quarta-feira no Colégio São José, ali em Quirinópolis, quando de repente a irmã Rita disse, olha pastor, vocês têm um problema que eu não aceito e nós não aceitamos, os romanos, nós não aceitamos, porque vocês proíbem fumar. E na Bíblia eu nunca encontrei escrito proibido fumar.
Na Bíblia não está escrito cigarro, eu já li a Bíblia inteira e não tem cigarro na Bíblia, eu digo que tem. Eu já li que na Bíblia tem cigarro, tem fumo na Bíblia. Ela disse, então o senhor me prova. Eu disse, primeiramente eu quero lhe fazer uma pergunta, a senhora me responda como a mulher sabe que é, me responda por favor. Ela era uma americana. Eu digo, eu quero que a senhora me responda com toda a sua sabedoria. O cigarro é puro ou impuro? Ela parou, pensou um pouco, disse, o cigarro não é puro, é impuro. Pois é, está escrito aqui na Bíblia, impureza, obra da carne. Ela disse, de fato. Mas e quem fez o fumo? Não foi Deus? Digo, sim, foi Deus que fez. Mas Deus fez também a urtiga. A senhora usa urtiga? Hein? A senhora tem coragem de pegar um ramo de urtiga e passar no seu braço, no seu corpo? Não, Deus me livre fazer isso. Pois é. Então a mesma coisa é o cigarro. Está na Bíblia, é impureza. Tudo que é impuro, tudo que não é não está de acordo com a vida cristã, toda impureza que você comete é pecado. E quem comete esse pecado não herdará o reino de Deus. Não é eu, o pastor, que está falando, não é os pastores que aqui pregam, não é os irmãos que pregam, é a palavra de Deus que assim nos diz. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. As drogas e outras coisas que nós, se tivéssemos tempo suficiente, iríamos mencionar, de inúmeras coisas que existem, que é considerado impureza. Impureza. Isso não pode haver no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que ser puro, reto, andar em plena comunhão com Deus. Isso é que é importante. A impureza. A lascívia. A lascívia. A lascívia é o luxo com exagero. O crente, a mulher crente, Pedro chegou a dizer que ela tem que se vestir com trajes modestos, né? Trajes modestos. Não com frisados de ouro, de joias preciosas. Não. A mulher cristã, ela se apresenta diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo, de uma forma que não apresente lascívia. A lascívia é pecado. A pessoa, às vezes, ultrapassar os limites. Porque tem pessoas que querem ultrapassar os limites nos seus trajes. Mulheres querendo ultrapassar os limites nos seus trajes. Mas quem comete tais coisas, mais uma vez eu repito, não herdará o reino de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, é para herdar o reino de Deus. Nós estamos na presença de Deus, é porque nós queremos servir a Deus com sinceridade, para no dia do arrebatamento, nós não sermos decepcionados. Eu, como pastor, o pastor da igreja e os pastores que aqui presidem, trabalham, todos eles somos atalaias de Deus e temos por obrigatoriedade de exortar a igreja para se preparar para o arrebatamento. E nós não podemos estar preparados se não estiver de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensina, uma vida de plena pureza e santidade. Vamos ver outras coisas. Emulações. A palavra emulação quer dizer ciúmes. No meio da igreja não existe ciúme? Moisés, no meio da igreja não pode haver ciúme? Nós somos um povo que vive como irmãos em Cristo. Você não precisa, como mulher, estar com ciúme do seu esposo, nem seu esposo com ciúme de você, porque você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, você é um mensageiro de Deus, e de forma alguma pode haver em nosso meio ciúmes. E há também ciúmes em posições aqui na igreja. Tem diácono que tem ciúme do outro, tem presbítero que às vezes tem ciúme do outro, tem pastor que às vezes tem ciúme de outro. Não, por favor.
A lascívia é pecado e quem comete esse pecado não herdará o reino de Deus. Eu quero que você entenda essas grandes verdades, porque são obras da carne. E essas obras, elas se manifestam, elas não se ocultam, elas se manifestam na vida daquele que está aqui presente nesta noite, que precisa ter cuidado para não deixar que de forma alguma este mal lhe atinja. Existe esse grande conflito. Nós vamos prosseguir a leitura. Emulações, iras. O crente não pode ser iracundo. O crente tem que ser aquela pessoa pacífica. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e assim encontrarei descanso para as vossas almas. Eu já contei algumas vezes aqui e vou contar novamente. A ira, está escrito que nós devemos deixar a ira passar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós temos que dar lugar à ira. Como é que eu posso dar lugar à ira? Deixando ela passar. Eu vou dar lugar à ira como? Ela vem de lá, eu deixo ela passar. Dá lugar à ira, mas para ela passar. Não para ficar dentro de mim. Irado. Não. O crente não pode viver irado. Ele tem que viver uma vida de santidade, de pureza, de amor, cheio de fé e confiança no Senhor. Então, veja só. Eu já contei esse assunto aqui. Numa pequena cidade da Bahia, existia um padre, que aquele padre não gostava de forma alguma de crente. Certo? Eu estou contando isso, que está incluído nesse assunto da ira. E ele tinha raiva, tinha horror a crente. E o irmão, muito simples, ele ia, atravessava aqui que nós chamamos de Pinguela, aqui no sul. Ele atravessava aquele pau para ir do outro lado pregar numa viela. Mas o padre, quando ele ia, o padre ia lá e desmanchava tudo. E ele tinha aquele ódio do pastor. E ele ficou lá escondido, sabendo a hora que o pastor ia passar na Pinguela. E ele ficou lá esperando quando o pastor vinha, que entrou no meio daquela pinguela que era muito comprida, que ele estava mais ou menos no meio, o padre entrou. O padre era gordo. O padre era gordo. E o padre olhou para a cara do irmão e disse: olha, eu não dou lugar para cachorro passar. Quem vai passar aqui sou eu. O irmão olhou bem na cara dele e disse: o senhor não dá lugar para cachorro passar? Não dá? Não, não dou. Mas eu dou, pode passar. Entendeu bem? Se o senhor não dá, eu dou, pode passar. Espremeu-se e ficou lá esperando que o padre passasse. Quer dizer, ele deu lugar àquele indivíduo passar. É isso que nós temos que fazer em nossa vida espiritual. Dar lugar à ira. Deixa ela passar. Deixa ela passar. Não deixe que ela fique em você. Você está irado? Se cuide, vigie, para que essa ira não venha explodir de uma forma brutal. Bem, vamos prosseguir. A ira. A idolatria. A peleja. Pelejas. Em nosso meio não existe peleja, graças a Deus, né? Mesmo em épocas de política, que não existe, na igreja não existe peleja. Cada um é livremente para votar naquele que achar por bem de votar. Não existe política na igreja, porque a política faz parte de pelejas e outros assuntos que também está incluído nesse assunto. Dissensões. Aqui não existe dissensões. No meio do povo de Deus não pode, em hipótese alguma, haver dissensões. Aleluia. Heresias, jamais. Nós não temos em nosso meio nenhum crente com heresia, trazendo doutrinas antibíblicas para a igreja, jamais. Invejas. Invejas.
nosso meio não existe inveja, viu, irmão? Aqui em nosso meio, todos nós somos irmãos em Cristo. Eu considero você, eu não me considero mais do que você em ponto algum. Eu sou servo de Deus como você é servo de Deus. Você é uma serva de Deus como a outra também é serva de Deus. Aqui não existe acepção de pessoas. Porque se houver em nosso meio essa dissensão e essas heresias, eu não posso herdar o reino de Deus. Invejas, homicídios, bem, em nosso meio não existe criminosos, mas existe uma arma em nós. Existe uma arma em nós que é sujeita a matar crente. Meu irmão, Wagner, pastor Wagner, existe uma arma em nós que nós podemos matar um crente. Pastor João, esta arma é a língua. Se eu falo mal do irmão, se eu murmuro contra o irmão, estou matando o irmão. Em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, ora, ajuda. Não pode haver essa murmuração no meio do povo de Deus, porque Deus pune. Eu me lembro quando Moisés se casou com a Cusita. A Cusita era uma africana, Moisés também era africano. Moisés pertenceu ao Egito, o Egito pertence à África. E Miriam, mas Arão, olha, quem era Miriam? Uma pessoa de grande importância, ela era uma profetisa, uma mulher de grande respeito. Todos de Israel estimavam aquela mulher, mas acontece que aquela mulher, junto com Arão, lá no quarto, ela começou a murmurar, lá no quarto, os dois irmãos. Moisés não está certo. Hein? Cuidado, irmão, com a murmuração, viu? Moisés não está certo, não. Porque Moisés não podia casar com esta Cusita. Ela é de Cuse, ela é da África. Ele não deveria casar com ela. Hein? Aí Deus chama Miriam e Arão. Sai para fora. Eles saíram. E Deus disse para os dois, olha, com Moisés, teu irmão, eu falo cara a cara. Mas você, sem nenhum temor, está murmurando contra o meu servo Moisés, e por esta razão você vai ficar leprosa. É? Irmão, a murmuração é um problema muito sério. Não pode haver murmuração no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Eu e você devemos entender isso, irmãos. Não murmure, cante, louve, ore. É bem melhor, irmãos. Se alguém vier contar para você algo sobre um determinado irmão, em vez de você continuar o assunto murmurando, vamos orar por ele? Vamos fazer uma oração por ele? Tem pessoas aqui que eu já vi procurando contendas e contendas. Eu digo, peraí, vamos fazer uma oração? É bem melhor. Vamos fazer uma oração? É bem melhor. É? E a pessoa se cala no mesmo instante. Irmãos, por favor, a murmuração, quem pratica este ato não herdará o reino de Deus. E nós estamos aqui para herdar o reino. Se não for para herdar o reino, nós não estaríamos aqui. O que estaríamos nós fazendo aqui se não fosse para herdar o reino? Eu não sou crente, irmãos, para dizer que sou crente, não. Eu sou crente para ir para o céu. Eu só sou crente para ir morar com Jesus. Eu só sou crente para ir morar no céu com Jesus. Não é para ser um religioso, não. Não é para andar só com a Bíblia debaixo do braço, não. Não é para pregar somente, não. Não é para cantar somente, não. Eu sou crente para morar no céu com Jesus. E quem está com essa atitude, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque esta é uma grande verdade. Eu só sou crente para morar no céu com Jesus. Certo? Bem, em nosso meio não existe invejas, homicídios, porque nós não matamos ninguém com a nossa língua, bebedices, glutonorias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro como já antes. Paulo exortou lá em Coríntios, Paulo também escrevendo aos Romanos, ele falou sobre esses pecados que
os crentes estavam cometendo, como a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que não estava de acordo com a palavra de Deus. Era uma igreja que estava se afastando da sã doutrina, a ponto de Paulo ensinar sobre o casamento, ensinar sobre a Santa Ceia. Era uma igreja que tinha todos os dons. No capítulo 1, versículo 5 de 1 Coríntios, diz assim, que era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que tinha todos os dons. Mas, infelizmente, havia coisas erradas. No capítulo 5, é um horror que você vai ler aí no capítulo 5 de 1 Coríntios. Hein? Uma coisa horrenda, triste, né? Não quero nem fazer menção do que está escrito em capítulo 5 de 1 Coríntios, mas havia na igreja, essa pessoa estava membrando nessa igreja. Mas, infelizmente, Paulo chegou a tempo de falar toda a verdade a este irmão que estava caminhando de forma totalmente diferente da sã doutrina. Irmãos, é necessário que cada crente em particular entenda que nós fomos chamados por Deus, fomos escolhidos por Deus. Como disse o próprio Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu que escolhi a vós. E nós temos por obrigatoriedade de viver uma vida de plena santidade. Eu achei pesado esses dias, eu estava lendo em Efésios capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E agora? Imitar Deus? Eu estou achando bem pesado imitar Deus, mas eu tenho por obrigatoriedade de imitar Deus. Você, como cristão, tem por obrigatoriedade de ser um imitador de Deus. Sede, pois, meus imitadores, depois disse Paulo, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E no capítulo 5, versículo 1, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Estamos imitando Deus, irmão? Faça agora um exame introspectivo, retrospectivo em sua vida e pergunte à sua própria consciência. Não pergunte ao seu vizinho de banco, que eu não gosto, tem que mandar perguntar essas coisas. Quem está na igreja, ouça o que o Espírito diz aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não precisa ninguém perguntar a outro aí, não. Pergunte a você mesmo. Qual é a sua posição agora diante de Deus? Se Jesus voltar esta noite para buscar a igreja, você está apto para dizer, ora vem, Senhor Jesus? Eu estou pronto para subir juntamente com a igreja. A minha vida está em ordem diante de Deus. E a minha própria consciência está dizendo que eu estou apto para subir. Porque se a tua consciência te condena, maior do que a tua consciência é Deus. Irmãos, o caso é sério. Tem muita gente brincando de ser crente, pastor. Tem gente brincando de ser crente. E o caso é sério. Você, para ser crente, precisa ser imitador de Deus. Para ser crente, precisa ser imitador de Paulo, como Paulo disse, ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Leia a biografia de Paulo. Estude os acontecimentos na vida de Paulo. A sua forma, a sua maneira de falar, a sua maneira de ensinar, a sua vida em particular. Eu estive lá na prisão de Paulo, eu vi lá, entrei lá dentro, fiquei abismado. Disse, realmente, este homem era homem de Deus. Ele estava numa masmorra, era uma cadeia, que apenas o buraco para descer uma pessoa amarrada. Desce amarrado e ali fica. É por isso que ele diz, quando vier, traz a minha capa, que eu deixei lá em Sancreia, traz a minha capa, eu deixei lá, eu sinto frio. Lá é frio, um lugar frio, úmido, certo? Eu estive lá dentro da prisão de Paulo, eu vi que aquela prisão, para quem não tem uma vestimenta adequada, era muito triste viver naquele lugar. Mas Paulo disse, eu tenho prazer, nada me separa do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. E ele faz
uma série de perguntas: fome, a nudez, a altura, a profundidade, nem anjos, nem criatura alguma poderá separar-me do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada! Nada me pode separar. Eu sei, eu acho linda a expressão de Paulo a Timóteo no capítulo 1, quando ele, em 1 Timóteo ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu tenho convicção. Capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo de Timóteo. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem... Capítulo 1, versículo 3, irmão. E aí? É importante, irmão, você conservar a sua fé e não vacilar, porque quem pratica essas coisas que foram aqui mencionadas não herdará o reino de Deus. Eu quero que você seja um participante daqueles que vai morar no céu com Jesus. Pois que adianta eu ser crente, que adianta eu ser batizado, cantar, pregar, e na volta de Cristo eu ficar para a grande tribulação. O que me adiantou isso? Eu preciso ser crente, para no dia do arrebatamento, eu possa dizer: pode vir, Jesus. Pode vir, Jesus, eu estou pronto. A minha vida está em ordem. A minha consciência diz claramente que eu estou apto para subir para o céu. Esta é a minha esperança. Esta é a minha confiança no Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu adoro. Eu não sou crente tão somente para dizer que eu tenho uma religião, não. Eu sou crente para morar no céu com Jesus. Amém, igreja? Eu sou crente para morar no céu com Jesus. Olha, irmãos, eu já fui presidente em dezenas e dezenas de igrejas, certo? Dezenas e dezenas. Fui pastor presidente de um país, Paraguai. Mas nada disso me prendeu. Quando Deus me chamou para a obra, eu entreguei tudo com todo prazer. Eu fiquei 9 anos em Três Lagoas. 9 anos em Três Lagoas. Entreguei com todo prazer. Hoje, quando eu vou lá em Três Lagoas, eu sinto aquela satisfação de ver a igreja crescendo, o grande número de crentes. Hein? Até agora, recebi hoje um comunicado lá de Três Lagoas. A igreja, para o meu aniversário em outubro, está preparando uma festa, meu. Amém. A igreja preparando uma festa lá em Três Lagoas, para mim, em outubro ainda. Não é agora não, viu? Se quiser me dar um presente hoje, pode dar. Mas é em outubro que vai ser o meu aniversário, eu vou completar 80 anos, certo? E a igreja de Três Lagoas me convidou para que eu esteja, porque a festa vai ser em Três Lagoas. Vai ser numa data diferente, mas não tem problema. Eu quero viver em paz com as igrejas onde eu tenho trabalhado. Eu tenho certeza que se eu chegar em presidente Epitácio, presidente Venceslau, eu sou recebido com honra, porque Deus me guardou durante aquele período que pastoreei aquelas igrejas, a igreja de Assunção no Paraguai, todos os trabalhos que eu tenho trabalhado em Jataí, graças a Deus, eu tenho paz com aqueles irmãos, vivo em paz com eles, não tenho a mínima de inveja, não, jamais. Jamais, irmãos, eu estou numa posição que eu tenho certeza que a minha posição é nobre, é importante, é valorosa. Eu sou um cristão para ir para o céu, morar com Jesus, certo? Alguém pergunta: e por que o senhor entregou a igreja de Jataí? Tinha 700 membros, tinha carro, tinha casa pastoral, sim, tinha tudo isso. E o senhor, por ordem do pastor José Huerto, o pastor Ciscano de Lima, vai lá para Assunção do Paraguai tomar conta de uma igreja com 3 crentes. Mas Deus abençoou, ficou 91. Irmãos, isso é importante, saber que o trabalho nosso não é feito por inveja nem por ambição, é com prazer, com alegria, porque nosso trabalho, como nos diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Tem recompensa. O nosso trabalho tem recompensa.
E eu não espero recompensa dos homens. A minha recompensa eu espero de Deus. Amém, igreja? Espere na recompensa de Deus e você será um homem feliz. E também trabalhe em paz com seu pastor, com os que trabalham aqui na obra de Deus. Viva em plena comunhão, sem nenhuma inveja, sem nenhuma, como já temos, inimizade, sem nenhuma porfia, sem nenhuma emulação, mas uma vida de plena comunhão uns com os outros. Porque, irmãos, eu tenho prazer, tenho alegria em cumprimentar a todos vocês. Eu não faço aqui acepção de pessoas. Eu já tenho visto uma pessoa passa por fulano, sauda, ciclano, sauda, chega em mim e não sauda. Eu fico, por que ele não me saudou? Ele saudou fulano, ciclano, aqui nós três estamos juntos, e a mim não. Mas deixa para lá, irmão. Eu quero abraçá-lo. Eu quero que ele vá para o céu, viu, irmão? Já aconteceu isso com você também? Já, sim, eu sei que sim. Mas o importante, irmão, é nós termos a nossa consciência limpa, ter a nossa convicção absoluta de que nós somos verdadeiros cristãos, não somente de nome, como Paulo disse que pela primeira vez na cidade de Antioquia, os crentes receberam o nome de cristão, por quê? Porque eles tinham uma vida parecida com a de Cristo, né? A vida deles era parecida com a vida de Cristo. A sua vida está sendo parecida com a de quem? Irmão? Pergunte a você mesmo e não pergunte ao seu companheiro de banco. Pergunte a você e responda para você mesmo. A sua própria consciência vai lhe responder esta noite. Viu? É a sua consciência que vai responder esta noite para você. Que posição eu estou aqui na igreja? Qual é a minha posição? Será que algum desses... Eu estava, quando eu era pastor em Quirinópolis, eu fui ler, uma senhora, a esposa de um juiz de direito, chamado Dona Glória, me chamou para me dar um estudo bíblico lá para ela. Eu digo, com muito prazer. Eu fui para a casa dela, a casa do juiz. Eu digo, eu vou ler aqui esses versículos em Gálatas, capítulo 5. E a senhora, ela estava lá sentada, como está aqui o pastor, e eu comecei a ler daqui. A senhora faz o seguinte, a senhora deseja ir para o céu? Desejo sim, eu quero ir para o céu. Digo, pois é, então eu vou fazer aqui uma leitura, e a parte que a senhora se sentir, que realmente a senhora está incluída nela, a senhora levante a mão. A senhora deu um sinal com a mão, porque eu vou começar a ler aqui. E eu comecei, pastor, eu comecei a ler. Comecei a ler esse capítulo aqui. As obras da carne se manifestam. As quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Ela levantou a mão na hora. Digo, por que a senhora levantou a mão? É porque eu sou inimiga da minha sogra. Eu sou inimiga da minha sogra. Então, a senhora quer dar o reino de Deus? A senhora quer ter a felicidade de herdar o reino de Deus? Então, faça paz com sua sogra. Viu, irmã? Faça paz com a sua sogra. Viu, meu irmão? Faça paz com sua sogra, meu irmão. Certo? Porque essa inimizade que você tem com ela, por isso aí você não entra no céu. Viu? É uma inimizade. Você precisa ter paz com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu cunhado, com o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, aquele que mora em frente, aquele que faz barulho lá no fundo do seu quintal. Você tem que viver em paz, porque você é cristão, a ponto de alguém dizer, eis aí, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aleluia. Essa é a mensagem que Deus tem para a igreja nesta noite. E quem tem ouvido, ouça e guarde o que ouviu da parte de Deus. Porque eu tenho certeza que foi diretamente do céu esta mensagem ao seu coração. E todos dizem, amém. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem o dano.
avisado está, né? Agora nós vamos cantar, vamos contribuir. Chamar aqui o pastor Marivaldo para estar cantando, e vai escolher o hino. Nós vamos cantar, vamos também contribuir. O hino de número 75, irmãos. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Tem uma nossa irmã nos visitando, a Marília, de Mineiros, o pastor José Ferreira Neto. Onde está nossa irmã? Muito bem, está nos visitando hoje, uma satisfação. Ninguém quer cumprimentar com boas-vindas? É bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão. E avisos: quinta-feira, culto da bênção, com a presença de toda uma DEV e orquestra. Então, na quinta-feira, toda uma DEV está aqui, é o último culto antes do congresso, porque sábado está começando o congresso. Se Jesus não vier daqui até lá, está dando início o seu congresso no sábado, a abertura. E o presidente da mocidade, o Davi, disse que quer toda a mocidade aqui às 18 horas. Mas, espera lá, eu estou dando um aviso errado aqui, né? Quantos moços tem aqui? Deixa eu ver. Moços solteiros. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, eu 6 e uma criancinha ali, não é?
os moços não estão aqui hoje, rapaz. Que é isso? Ah, que estão para faculdade, faculdade, e estão por aí. Deus abençoe a nossa mocidade e vamos estar junto com eles aqui neste congresso, dando o nosso apoio, nosso incentivo. O que depender de nós, nós queremos estar junto com eles, para dar força. Aí eles dão uma força para eles e dá força para nós, pastor Abílio? Dá força com a nossa oração, com a nossa pessoa, com a nossa contribuição. E eles dão uma força para nós com a saúde deles, com a força que eles têm. E aí vamos ajudando o outro aqui até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, quem foi, foi, quem não foi, não foi. Pronto, acabou a história. Deus abençoe. Então vamos estar orando para Deus abençoar o congresso. Deus abençoe. Vamos estar orando pelo pastor Huerto, que deve estar voltando a Rio Verde na quinta-feira, dia 27. Ele está chegando a Rio Verde novamente. Vamos estar orando para Deus abençoar e trazer em paz. Vamos de pé, estar orando ao Senhor. E Deus abençoe nossos internautas, que está ouviu essa palavra nessa noite, através da internet. E eu sei que está mais perto de nós, mais longe. Eu creio que Deus falou com você também. E você tem novas atitudes dentro de você, para que você venha servir a Deus, para que no dia que Jesus voltar, seja qualquer lugar que você estiver, seja no trabalho, seja dormindo, seja, quem sabe, viajando, seja, está lá dentro do banco, pagando, recebendo, Jesus chega. Ah, que glória, Jesus chega naquele momento. A hora que ele vier, vai ter gente fazendo tudo isso aí. Tem gente que está no banco, tem gente que está na lavoura, tem gente que está plantando, tem gente que está colhendo, tem gente que está casando, tem gente que está dando em casamento, tem gente que está na festa, tem outro que está no hospital, tem outro que está viajando, tem outros que estão no avião lá em cima, nas nuvens, e tem outros que estão dormindo, rapaz. É de noite, ele está dormindo. E Jesus chega. Outros estão na igreja, como nós estamos aqui agora, adorando a Deus. Jesus chega. Oh, aleluia. Irmãos, é bom demais se não sobrar ninguém aqui dentro, Aí o povo fala, os crentes terminou o culto, foi todo mundo embora. Amém. Mas fica ele vai ter que ser o pregador após o arrebatamento. Pregador após o arrebatamento. Vai pregar assim, Jesus levou a igreja. O pregador que fica aqui vai dizer, Jesus levou a igreja. Eu não vou dar amém nesse negócio, não. Eu não vou pregar mesmo, você não quer pregar, não. Entendeu? Esse pregador vai pregar isso. Jesus levou a igreja. E aí é o resto da mensagem dele. O que ele vai falar? Se ele falou que Jesus levou, é porque ele já ficou, Ele já ficou. Mas Deus nos guarde, Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, pela mensagem que ouvimos nessa noite. Abençoe e ajuda, Pai, que possamos estar preparados para ser arrebatados na vinda do Senhor, Pai. Não ficarmos aqui para ser os pregadores pós o arrebatamento da igreja, mas que possamos ser arrebatados e estar com o Senhor na Tua glória, meu Deus, para todos sempre. Guarda, Senhor, toda a igreja, desperte a todo, ó Pai, para que ninguém venha ficar aqui para contar a história como foi o arrebatamento da igreja, mas, Senhor, que todos sejam arrebatados, que Rio Verde, Pai, venha a ser salvo e que essa cidade se torne um deserto no dia do arrebatamento da igreja, que o nosso Brasil, ó Pai, seja um Brasil deserto, que não fica ninguém aqui, ó Pai, para dar notícia o que aconteceu. Meu Deus, tenha misericórdia e nos use em Tuas mãos, para que nós possamos pregar o Evangelho para aqueles que Ele não conhece, porque eles precisam também da Tua salvação. Seja conosco, espera-nos em paz, dá uma noite de bênção e paz para todos nós, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos dizem amém.